gente vai ter algumas mudanças naquelas alianças que foram formadas antes da guerra, né? A gente vai perceber, por exemplo, a Itália vai mudar de lado. Ela vai sair da Tríplice Aliança e lutar ao lado da Tríplice Entente. Qual vai ser a motivação dos italianos em fazer isso? Na aula anterior eu tinha colocado que o Império Austro-Húngaro ocupava uma parcela, né, uma pequena parcela da Itália, né, e os italianos tinham interesses em territórios coloniais na África. Então, principalmente os britânicos vão oferecer territórios para os italianos na África e a expulsão dos austríacos do território italiano, caso eles vencessem a guerra. Então a gente percebe aí o que levou a Itália, em 1915, a mudar de lado, tá? A gente vai ter também a entrada de alguns países na guerra europeus, como por exemplo a Romênia e Grécia vão entrar também do lado da Tríplice Entente, enquanto a Bulgária e o Império Turco Otomano vão entrar para o lado da Tríplice Aliança. Então aí a gente vê que praticamente quase toda a Europa está envolvida. A Primeira Guerra Mundial também é caracterizada por ser uma guerra que concentrou majoritariamente as forças na Europa, né? A Europa vai ser praticamente destruída na Primeira Guerra Mundial, né? E aí a gente vê essa mudança, né, nas alianças, né? A entrada de outros países, né? E a gente vai perceber também que em 1917 a Rússia vai acabar saindo da Tríplice Entente. Qual vai ser a motivação da saída da Rússia da Tríplice Entente? Bom, em 1917 a Rússia vai estar passando pela Revolução Russa, Revolução Bolchevique, né? E quando Lenin assume o poder, a primeira medida que ele faz, né, durante a Revolução Russa, a propaganda dos revolucionários comunistas era paz, pão e terra, né? Paz, pão e terra. Ou seja, paz era a saída da Rússia da guerra, pão, alimento para todo mundo e terra para todo mundo trabalhar, certo? O Lenin considerava a Primeira Guerra Mundial uma guerra imperialista, o que era na verdade, e que não tinha sentido os russos estarem lutando naquela guerra, porque os russos não tinham nem tecnologia para estar naquela guerra, certo? Então a Rússia sai da guerra, mas por outro lado vai acontecer a entrada dos Estados Unidos na guerra, certo? Por quê? Quando a Rússia sai da guerra, os alemães, os russos assinam um armistício com os alemães, dizendo, ó, a gente não está mais na guerra, paz entre nós, ficamos por aqui, certo? Bom, nesse sentido, os alemães não estariam mais lutando em duas frentes, na frente ocidental, na guerra de trincheiras contra ingleses e britânicos e belgas, e na frente oriental contra os russos. Então essa frente oriental, ela em 17, ela deixa de existir, não está mais havendo conflito ali. Então os alemães decidem direcionar exclusivamente para a frente ocidental. Nesse sentido, eles identificam o abastecimento que estava sendo realizado pelos americanos para a Tríplice Entente. Então muitas embarcações americanas com alimento, farda, armas, né, estavam sendo enviados para a Tríplice Entente pelos Estados Unidos. Até o Brasil entrou nessa. O Brasil mandava também café, alimentos, gêneros alimentícios para Inglaterra e França. Então o que os alemães decidem fazer? Qualquer embarcação que tivesse qualquer ligação com os inimigos da Alemanha seriam afundados. E aí, nesse sentido, uma embarcação americana chamada Lusitânia e uma embarcação brasileira chamada Paraná, que eram embarcações mercantes, né, com produtos, né, foram afundadas pela guerra submarina alemã, né? Eles vão inovar isso aí. Eles mandaram o submarino lá e afundaram
essas embarcações. Os alemães faziam uma vigilância ali no Oceano Atlântico e afundaram essas embarcações. Bom, esses fatos fizeram com que os Estados Unidos entrassem na guerra e o Brasil por tabela, tá? Então a gente vai ver, os Estados Unidos vai ter uma participação muito forte, vão mandar muitos soldados, vão mandar aumentar a quantidade de alimento e de armamento, o que vai tornar a Tríplice Entente muito forte, e aquela balança que era um pouco equilibrada, né? Quando só estava a guerra restrita aos europeus, ela vai começar a ficar desigual com a entrada dos americanos, tá? A favor da Grã-Bretanha e da França, né? A participação brasileira ela foi pequena nesse conflito, mas eles enviaram rebocadores contra torpedeiros, né? Cruzadores, poucos, mas enviaram. Poucos militares que lutaram ao lado de franceses na frente ocidental, né? Pilotos que lutaram ao lado de franceses e ingleses, né? 86 médicos que ficaram na retaguarda cuidando de feridos. Então a participação brasileira foi bem pequena se comparado com a dos americanos na Primeira Guerra Mundial. Mas o fato é que o Brasil participou, tá? Bom, então aí a gente vê que nesse sentido a Tríplice Entente ela vai começar a ter um vigor maior do que a Tríplice Aliança, que vai causar descontentamento dentro da população alemã. Porque você imagina um país em guerra tendo toda a sua produção voltada para a guerra. Então a alimentação vai ter que começar a ser racionada, porque precisa alimentar as tropas que estão no combate, certo? A produção industrial vai ser toda para a guerra. Munição, armamento, né? Então vai começar a faltar o básico para essa população. O que vai acontecer? No início de 1918 vai haver uma revolta na Alemanha e vão exigir a renúncia de Guilherme II, Kaiser alemão. O Kaiser vai ser obrigado a renunciar e os alemães vão fundar a República Alemã, tá? Nesse sentido, a formação da República Alemã, o primeiro ato da República Alemã será a retirada da Alemanha da guerra e a assinatura de paz, do armistício. Então, gente, com a assinatura do tratado com a retirada da Alemanha da Primeira Guerra Mundial, a Primeira Guerra Mundial acaba, certo? O Império Turco-Otomano não vai aguentar, Bulgária também não, que o carro-chefe era a Alemanha, tá? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Estudem bastante. Tchau.